Olá, amigos da internet. Eu sou Jéssica Dias e hoje estou aqui para bater um papo com o empresário e pesquisador Silvio Quiniz Mates. E o nosso assunto de hoje é: o que acontece quando morremos? Silvio, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Obrigada pela tua disponibilidade e eu gostaria de saber o que despertou o seu interesse para esse assunto. Essa é uma longa história que começa quando eu tinha 14 anos de idade. Esse assunto de vida após a morte, ele normalmente está relacionado a questões religiosas. E quando eu tinha 14 anos de idade, eu não tinha capacidade de distinguir esses elementos, né? E, na verdade, com 14 anos eu me tornei ateu. Com 14 anos? Com 14 anos de idade, me tornei ateu. Só que, obviamente, eu não poderia compartilhar esse conhecimento com ninguém, essa visão de mundo com ninguém. Isso depois acabou mudando por uma série de fatores, mas isso significa que eu fiz buscas, ou seja, eu fui atrás de informações para me relacionar melhor com o tema. Aos 17 anos aconteceu um fenômeno interessante na minha vida. Na minha família, na verdade. Uma das minhas tias apresentou um fenômeno que mais tarde eu vim a conhecer com o nome de mediunidade, e ao apresentar esse fenômeno, aquilo me deixou pensando profundamente, porque eu já tinha uma filosofia ateísta, e aí aquilo ali, teoricamente, não poderia estar acontecendo. E eu poderia ter duas posturas, uma virar as costas para o fenômeno ou enfrentá-lo, estudá-lo e conhecê-lo. E eu não costumo virar as costas para nada que tenha relação com conhecimento. Eu sou curioso, eu vou em frente, vou buscar. Então foi aí que começou esses questionamentos, né? A vida após a morte, ou então o que acontece quando morremos, com certeza é um dos maiores questionamentos da humanidade. Em algum momento todas as pessoas acabam se perguntando, mas para onde eu vou? Como você fundamenta o conhecimento que você tem hoje, aonde você foi buscar a fundamentação para essa sua pesquisa, Silvio? Pois é, pelo fato de aos 14 anos eu ter me tornado ateu, eu me tornei bastante racional sobre essa questão. Então, as religiões não poderiam mais responder as minhas perguntas, porque elas respondem as perguntas baseado em livros antigos que discorrem a respeito do tema. E eu tinha que buscar essas informações em conhecimentos que estão sendo gerados nos nossos dias, né? E passei a estudar inúmeros livros, inúmeras obras, e uma das obras que me chamou bastante atenção é essa que você tem em mãos. Ela foi escrita pelo Dr. Parnia, um médico inglês que atualmente reside nos Estados Unidos, e ele, juntamente com o Dr. Pim van Lommel, estuda esse tema, pesquisa esse tema sob a perspectiva da EQM, experiência de quase morte. A EQM, experiência de quase morte, que é um fenômeno que acontece dentro das salas de cirurgia, dentro das salas de emergências dos hospitais, é um fenômeno bastante interessante. As pessoas, elas apresentam morte clínica. O que é a morte clínica? O coração deixa de parar e deixa de gerar eletricidade dentro do corpo físico, o eletroencefalograma fica plano, né? Ou seja, o cérebro deixa de funcionar. Teoricamente o indivíduo está morto, e aí isso se chama morte clínica. Só que, curiosamente, as pessoas ainda estão vivas durante aquele processo, né? Porque depois elas voltam à vida e narram exatamente o que estava acontecendo naquele ambiente. E o Dr. Pino van Lommel, junto com o Dr. Sam Parnia, eles estudaram esse fenômeno em 30 países, em 30 hospitais, instalando equipamentos dentro das salas de cirurgias e salas de emergências, junto com os médicos que ali trabalhavam, gravando todo o que estava acontecendo. Então o indivíduo, depois que voltava da morte clínica, ele narrava o que acontecia, ele descrevia tudo o que aconteceu enquanto estava morto, né? E isso, teoricamente, seria impossível se de fato o indivíduo estivesse morto. Então, se ele está narrando, mas ao mesmo tempo está morto, é preciso questionar esse fenômeno, né? Então, de um ponto de vista estritamente da física newtoniana, que apenas observa o mundo físico, espaço, tempo e matéria, isso não seria possível. Então, nós temos que expandir os nossos pensamentos e aceitar a possibilidade, sim, de que existe vida após a morte. Então, esses dois livros, eles chamam bastante atenção para esse fato do ponto de vista da medicina em relação a esse tema.
mas tem outras áreas da ciência que também estudam esse tema e que vêm a demonstrá-lo por outros caminhos. Justamente. Bom, então nós estamos conversando hoje sobre o que acontece após a morte. Estamos aqui com o Silvio Quiniz Mates, o Silvio que dedicou boa parte, alguns anos da sua vida direcionado a esse estudo. Silvio, depois de tantos livros, depois de tantas experiências, você chegou a alguma conclusão com relação ao que acontece quando morremos? Sim, mas eu antes também gostaria de colocar algumas outras fundamentações para poder chegar a essa tua pergunta, o que acontece depois. Nós temos aqui outro livro escrito por um outro médico, Evidências de Vida Após a Morte. Ele também estuda esse mesmo fenômeno, mas foi um trabalho individual dele, uma pesquisa individual, ou seja, separado, né, sem nenhuma relação, o que também é bastante interessante. E nós temos também este livro aqui, que é escrito por um PhD, O Mito da Matéria. O mito da matéria, ou seja, quando nós falamos do mito da matéria, significa que nós vamos além da matéria também. Então, há uma mensagem subliminar aqui. Esse livro foi escrito por um físico PhD, né, doutor na sua área. Nós temos também este livro aqui, que é de um outro americano, o Dr. Gary Schwartz. Ele é PhD também em psiquiatria, e ele, junto com alguns outros profissionais, ele acabou identificando pessoas que teoricamente estavam apresentando doenças mentais. Mas ele percebeu que não eram doenças mentais, ele concluiu que poderia ser aquilo que hoje vem sendo descrito como mediunidade. E aí ele começou a estudar o fenômeno, e ele demonstrou cientificamente, por meio de provas, método cientificamente, que de fato a mediunidade é real. Ela é um meio de comunicação com uma outra dimensão de vida, e esse livro demonstra isso. O Dr. Gary, PhD no assunto, cientista, demonstra por meio deste livro aqui. Este outro livro é de um brasileiro, também médico, né, que inclusive teve que abandonar a medicina porque o conselho não permitia, preconceitos, né? E ele demonstra também, ele comenta, inclusive o título desse livro é Doutor, Ouço Vozes, Doença Mental ou Mediunidade? Então, muitas das doenças que são identificadas e consideradas mentais pela medicina tradicional, na verdade, não são doenças. Então, ele também aborda esse tema, médico também. E mais recentemente, nós temos o caso daquele cientista que todos conhecem, é bastante famoso, ele morreu agora recentemente, ficava numa cadeira de rodas, né? Ele se chama Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele era, né, um cientista que estudava física e astronomia, né, sobretudo a física. Ele, neste livro, fala alguma coisa extraordinária que me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: a massa faltante poderia também indicar a existência de um mundo paralelo contendo matéria. Talvez ele contenha seres humanos paralelos, refletindo sobre a massa que parece faltar em seu mundo para explicar as estrelas orbitando o centro da galáxia paralela. Esse cientista, ele desenvolve uma teoria sobre universos paralelos para explicar a massa e a energia faltante no nosso próprio universo, e que se há falta de massa aqui e existe massa em universos paralelos, a ideia é que possam haver seres humanos paralelos nesses universos, né? Ele não faz uma conexão de que esses seres humanos paralelos possam ser aqueles que já deixaram o nosso mundo aqui, ele não faz isso, né? Mas assim, ele abre espaço para uma discussão nesse sentido, né? E mais recentemente, nós temos também um outro físico PhD discutindo esse assunto, no livro Mundos Paralelos. Esse assunto dá uma continuidade ao livro do Stephen Hawking em certos aspectos, e ele apresenta as teorias da física quântica desenvolvendo a ideia de que existam dimensões paralelas às nossas. Ou seja, nós estamos aqui numa dimensão, na terceira dimensão de tempo, espaço e matéria, né? Então, assim, nessa terceira dimensão em que nós estamos, nós consideramos terceira dimensão em função do espaço,
que o espaço contém comprimento, largura e altura, então por isso nós falamos 3 dimensões, mas a física quântica apresenta dimensões paralelas, planos paralelos, e que teoricamente, se aqui no nosso plano há vida, por que não haveria vida em outros planos paralelos, né? E eu faço conexões por meio também de outras obras que daí já não são mais necessariamente científicas, porque a ciência ela tem uma barreira, né? Ela pode estudar apenas aquilo que os equipamentos permitem estudar, e quando a gente sai fora dessa nossa terceira dimensão, os equipamentos já não alcançam mais, então nós podemos apenas continuar investigando o tema por meio da razão. Os mundos paralelos descritos nos livros que você citou, ou então pessoas paralelas, falando de uma maneira mais popular, seria o que chamamos de mundo espiritual? Eu diria que é uma grande possibilidade. Na verdade, eu defendo essa ideia. Sim. É só uma teoria, para mim é apenas uma teoria, eu não posso prová-la, mas eu creio sim que aquilo que a física quântica está chamando de universos paralelos é o mesmo que as religiões vêm chamando de mundo espiritual, e as pessoas paralelas são chamadas dentro do contexto religioso de espíritos. Exatamente. Então, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo as religiões vindo por aqui, a ciência vindo por aqui, e elas ali na frente vão se encontrar. Em algum momento vão se encontrar. Exatamente. Assim como muitas coisas no passado eram tratadas exclusivamente pelas religiões e crenças, né? Elas passaram aos poucos a serem tratadas também pela ciência, como é o caso da astrologia. O estudo da astronomia hoje, lá nos primórdios, era astrologia, depois deu origem à astronomia. Então, assim, a astrologia, que eram sistemas mitológicos, deram origem a sistemas científicos, né? Então, a religião, ela pode também ajudar, talvez, a equacionar essas questões. Dentro deste contexto dos seus estudos, Silvio, você encontrou alguma resposta para o que define para onde vamos quando morremos? Sim, porque eu estudei as obras científicas e aí eu fui buscar também essas informações em correntes religiosas existentes. Então eu fiz estudos comparados de religião, né? Estudei religiões da Ásia, como o taoísmo, o budismo, religiões da Índia, hinduístas, e religiões cristãs e religiões africanas, né? Dentro desse contexto todo, eu encontrei algumas respostas interessantes, e há uma religião surgida na França, cujo nome eu não vou mencionar aqui porque eu não defendo nenhuma religião especificamente, eu mesmo não levanto nenhuma bandeira, né? Que traz respostas extraordinárias sobre o que acontece depois da morte. Sim, eles trazem detalhes. Inclusive, eu posso mencionar que, baseado nos estudos que eu fiz da ciência, comparados com esses estudos em religiões, eu posso dizer até do que esses universos paralelos são formados, de um ponto de vista teórico, né? Vamos deixar isso bem claro, discutir assuntos nesse sentido. Então, assim, o nosso universo aqui é formado inteiramente, a massa do nosso universo é formada inteiramente pelos elementos da tabela periódica. Começa com hidrogênio, hélio e assim sucessivamente, seguindo com carbono, ouro, prata, etc. Em dimensões paralelas, esses mundos precisam também, as massas desses mundos precisam também ser compostos de elementos. E pelas análises que eu fiz, esses elementos também são os mesmos da tabela periódica. Exatamente os mesmos. Então, e por que nós não vemos esses elementos, já que eles são os mesmos da tabela periódica? É que, na verdade, a massa, ela é energia. Massa é energia. E Einstein já demonstrou isso. Massa é energia. A energia, ela existe em frequências, ondas frequenciais. Como, por exemplo, quando nós ligamos o rádio aí numa frequência 90, nós estamos ouvindo aquela emissora. Se nós mudamos para 96, nós estamos ouvindo a outra emissora. Elas não interagem simultaneamente no mesmo aparelho. As frequências, elas também separam os universos. Elas são separadores de universo. Já que o nosso universo é formado de energia, nós realmente podemos ter absoluta certeza, isso não é teoria, de que a energia existe dentro de ondas. Então, toda a nossa matéria está contida dentro de uma frequência de onda. E ela está
ela está colapsada nessa nossa frequência. Tudo que nós vemos está colapsado em uma única frequência, que nós não sabemos qual é, porque nós estamos dentro dela. Você está nessa frequência, eu estou nessa frequência, e todo esse nosso universo está colapsado dentro de uma frequência única. Universos paralelos estão colapsados dentro de outra frequência. Suponhamos que nós estamos aqui colapsados na frequência 80, um universo paralelo que estiver colapsado na frequência 81, nós não podemos vê-los. Eles estão em outra frequência. Então é mais ou menos assim que funciona. Então os universos paralelos, eles podem sim ser ditos também como os mesmos universos das religiões. Porque tem uma coisa muito curiosa, Jéssica, em relação às religiões. Há religião em toda a face da Terra. Qual o fenômeno que está por trás disso tudo? São apenas crenças das pessoas? Só que, curiosamente, essas crenças são muito semelhantes. Elas aceitam a existência de uma fonte criadora, de um Deus, né, que hoje eu aceito, né, diferente do passado que eu não aceitava, hoje eu aceito. E elas também, curiosamente, todas as religiões da Terra apresentam a palavra espírito. Todas apresentam. Quer dizer, se elas apresentam essa palavra, é porque de alguma forma essa palavra surgiu dentro do contexto daquela cultura. Né? Eu costumo dar um exemplo que a palavra jabuticaba é uma palavra estritamente brasileira, porque a jabuticaba existe no Brasil. Né? No passado, a palavra jabuticaba não existia na China, não existia no Japão, porque eles não conheciam a jabuticaba. Agora, por que todas as religiões do mundo conhecem a palavra espírito e têm essa palavra espírito? É que o nome de uma coisa está relacionado à percepção dela. O nome jabuticaba está relacionado àquela frutinha vermelha, pretinha, né? E a palavra espírito está relacionada a quê? Percebe? Sendo visto e percebido e analisado pelas religiões em todo o mundo. Então esse é um fenômeno bastante curioso. Uhum. Mas, voltando à questão, seriam as frequências, então, que definem para onde vamos, para que universo paralelo vamos após a morte? A minha teoria é baseada nisso. Sim. Minha teoria é baseada nisso. Já que a física quântica sustenta, por meio de inúmeras equações, que existem mundos paralelos, já que as religiões sustentam a crença na existência da vida após a morte, na crença do espírito, se nós unirmos esses elementos, nós vamos chegar à ideia de que realmente existe vida após a morte e as duas coisas se encontram. Tu pode repetir a tua pergunta? A minha pergunta inicial foi: o que define para o lugar para onde vamos? Pois o que define é uma coisa complexa. O que eu posso dizer é aquilo que eu acredito, baseado nessas teorias todas, que nós temos vários corpos. Teoricamente, nós temos, segundo os budistas, nós temos 7 corpos, né? E à medida que a gente vai mudando de universos ou de planos, a gente vai perdendo corpos. Então, quando uma pessoa morre, na verdade, ela perde aquele corpo, mas ela continua com outros 6 corpos vivendo em um universo paralelo. Quando acabam esses 7 corpos, então aí isso está muito longe isso está muito longe daquilo que a gente possa chegar racionalmente ou cientificamente ou filosoficamente, mas dá para teorizar, baseado em inúmeras suposições antigas e entre aquelas pessoas que fazem meditação, todas elas chegam a uma conclusão muito parecida, que nós somos uma parte da fonte criadora, estamos migrando numa experiência, nós estamos aqui em experiência, e à medida que a gente for subindo nessa grande escala, nessa suposta grande escala, a gente vai voltando à fonte original. E se a gente vai perder a identidade ou não, eu não sei. Eu diria que não, que a gente não perde a identidade e ela vai apenas se fundir com uma identidade maior ou coisa do gênero. Mas isso daí está já um pouco à frente, muito distante daquilo que nós podemos analisar racionalmente agora. Agora, com relação, você citou esse outro livro aqui, Doutor, Eu Ouço Vozes, com relação à mediunidade. A mediunidade, ela seria um canal de comunicação, Silvio, com essas pessoas paralelas, ou então com esse universo paralelo, com o mundo espiritual,
popularmente chamado? Boa pergunta, Jéssica. A mediunidade, eu acho que é o elemento central nessa questão toda. E vale a pena destacar uma coisa bacana, interessante, que é o seguinte: já aqui no Ocidente, nos livros religiosos do Ocidente, a Bíblia, por exemplo, lá no Velho Testamento já se fala em mediunidade, já se fala em conversar com os mortos, entre aspas, com os espíritos. O Velho Testamento já fala isso, né? Você dá um exemplo? Eu posso citar alguns exemplos, sim, mas eu vou citar um exemplo ainda mais recente, que é um exemplo dentro da cultura cristã, tá? Jesus Cristo, conversando com um cara que já havia morrido há 1200 anos. Jesus Cristo falando com Moisés. Isso é mencionado no livro de Mateus, capítulo 17, e começando no versículo 1. Jesus sobe o monte junto com alguns apóstolos e vai lá e começa a bater um papo com Moisés. Mas não é descrito na Bíblia como mediunidade. Não, mas dá para interpretar dessa forma, porque a mediunidade é o contato com essas dimensões paralelas. E foi o que Jesus fez ali. É que a mediunidade é uma palavra nova, ela foi criada na França no século XIX. E naquela época não existia a palavra mediunidade ainda, né? Inclusive, essa questão de falar com os espíritos, no passado, entre a cultura judaica, era execrado, não era permitido, né? E as religiões cristãs hoje, que ainda são baseadas nas antigas religiões judaicas, elas ainda mantêm essa cultura e essa forma de ver esse tema, né? Mas Jesus Cristo, ele destruiu essa crença, né? Ele mesmo batendo um papo com Moisés. Então, ele destruiu esse conceito de que era proibido, de que era pecaminoso, de que era errado, né? E só que as religiões modernas, elas passam por cima de Mateus 17, fazem de conta que não existe e continuam ignorando o tema. Então, a mediunidade, ela seria o canal de comunicação com os mundos paralelos ou com o mundo espiritual? Eu acho que a mediunidade, por enquanto, é um dos poucos e um dos únicos caminhos para essa conexão com mundos paralelos. Há um médico em São Paulo, o Dr. Sérgio, cujo nome eu não lembro agora, ele desenvolveu uma teoria estudando os médiums. Ele identificou que os médiums, eles têm na glândula pineal desenvolvida alguns cristais. E as pessoas que não são médiums não têm cristais. E ele achou isso bastante curioso. E começou a teorizar que os cristais poderiam ser uma forma de antena, porque nós estamos falando de energia, de frequência, né, de sintonia, e que esses cristais localizados na glândula pineal de certas pessoas faria com que eles se convertessem em médiums. Era a minha próxima questão a você. Se eles são o canal de comunicação, como essa comunicação é possível, né? Hoje, quando eu desejo conversar com a minha família ou fazer uma ligação para algum amigo, eu uso o meu aparelho telefônico. Como é possível, através dos médiuns, a comunicação com o mundo paralelo ou com o mundo espiritual, se não há nenhum tipo de programa, nenhum tipo de equipamento? Justamente. Então, é possível que a glândula pineal seja a resposta a essa questão que você está colocando. Hoje já existem também alguns aparelhos que alguns cientistas, alguns pesquisadores, na verdade, acabaram ouvindo algumas vozes meio estranhas, mas isso é muito cru ainda, esse estudo está bastante cru. O que realmente existe de concreto é a mediunidade. E um fator fantástico que a gente costuma mencionar nesse sentido é o caso da mediunidade de Chico Xavier. Ele escreveu 462 ou 5, não sei ao certo, livros, 460 livros. Isso é quase acima da capacidade humana, ou talvez possa ser até considerado acima da capacidade humana. Eu fiz uma pesquisa e descobri um outro brasileiro que tem mais livros do que Chico Xavier, mas ele é pouco conhecido, ele escreveu 1000 e poucos livros. Ele eventualmente pode também ter algum tipo de mediunidade para poder ter essa capacidade criativa de escrever tantos livros, né? Então, assim, isso está acima, na média, acima da capacidade humana, e livros de conteúdos profundíssimos, né? E ele que não tinha nenhum curso universitário, então, em termos de conhecimento acadêmico, era bastante frágil o conhecimento acadêmico dele. Então, teoricamente, ele não poderia produzir o que produziu, e ele mesmo dizia que não era dele, doava, como os livros não eram dele, ele doava uma parte significativa do que ele recebia para instituições de caridade, pelo fato de não ser dele. Bom, nós estamos conversando aqui com Silvio Quiniz Mates e o tema de hoje é o que acontece quando morremos.
conversamos, chegamos à conclusão nesse bate-papo, na conversa, com relação a uns mundos paralelos. Minha próxima questão, Silvio, é o seguinte: esse mundo paralelo, ele é bom? Ele é ruim? O que tem lá? Tem água, tem casas, tem uma floresta. Você dizia na sua fala que é composto pelos elementos da tabela periódica, assim como nesse plano em que habitamos. E do lado de lá, tem água, não tem água, respira, não respira? O que você sabe sobre isso? Sim, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. A primeira parte é: o lado de lá é bom ou é ruim? Eu diria que nesse sentido é igual ao lado de cá. Pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Então nós temos países altamente desenvolvidos onde a vida, de forma geral, é muito boa. No Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, o Brasil, aqui no Sul nós temos uma boa qualidade de vida. Em vários lugares do país temos uma excelente qualidade de vida, mas nós temos cidades que são extremamente pobres, onde a vida é extremamente difícil e complexa e sofrida. Nós temos lugares pobres na África que são extremamente sofridos. Então aqui na Terra, nessa nossa terceira dimensão, nós temos lugares bons e ruins. Nas dimensões paralelas, essa com a qual eu tenho contato com uma dessas dimensões, não eu pessoalmente, mas através dos médios com os quais a gente trabalha, nós temos contato com dimensões paralelas. E a gente sabe por esses meios, e também pelo meio dos livros, que a vida do lado de lá pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. Pode ser muito boa, pode ser muito ruim. E pelos mesmos motivos que acontecem do lado de cá. Uma pessoa que aqui do nosso lado, ela é desonesta, ela de alguma forma ela faz as pessoas sofrerem, ela também vai ter que pagar por isso aqui já. Ela não vai ter uma vida bacana, não vai ter uma vida legal desse nosso lado aqui. Do lado de lá é a mesma coisa. A pessoa tem que ter uma postura íntegra, uma postura de amor ao próximo, se ele quer construir felicidade. Então o lado de lá é igual ao nosso lado aqui. A outra parte da pergunta é: o que existe do lado de lá? Existe água? Sim, a água é formada de oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é formado de prótons, nêutrons e elétrons, o hidrogênio é formado de prótons, nêutrons e elétrons, que são cargas energéticas. Portanto, a água é pura energia. A energia existe na nossa frequência aqui, nessa dimensão, a água, e existe também na frequência do lado de lá. Na verdade, todos os elementos da tabela periódica presentes aqui estão do lado de lá. Então, tudo que existe aqui existe do lado de lá, com uma diferença: do lado de lá existe ainda mais tecnologia do que aqui, porque eles estão mais organizados do que nós. Né? Então, uma vez eu questionei uma pessoa do lado de lá, conversando com essa pessoa, e aí eu perguntei se teria passarinhos. Tem passarinho aí? São animaizinhos? São pequeninos? Ele respondeu da seguinte forma: se aqui não houvesse passarinhos, não haveriam cães, não haveriam gatos, também não haveriam árvores, também não haveria nada, haveria apenas areia e também não haveria roupa, eu estaria pelado. Então é isso assim, ou seja, é preciso que haja tudo que tem do nosso lado e talvez algumas coisas a mais, né? Por quê? Porque a tabela periódica está lá, presente, ela pode compor tudo que tem aqui, lá também. Uma questão que eu gostaria que ficasse bem clara, Silvio: você é médium? Não. Eu não tenho nenhum tipo de mediunidade. Eu, ao longo dos últimos tempos, estou desenvolvendo fortemente a minha intuição. A minha intuição, eu sinto que está cada vez mais aflorada, no sentido de perceber certas coisas. Mas eu, diretamente, não sou médium, não tenho nenhum tipo de mediunidade. Mas você tem feito contato com pessoas paralelas, com universos paralelos, ou então com os espíritos e o mundo espiritual? E voltando naquela questão inicial, quando eu tinha 14 anos, eu havia me tornado ateu. Aos 17, aconteceu um fenômeno envolvendo espíritos, e eu tive que questionar esse ponto. Então, depois disso, eu passei a me interessar e li muito. E, inclusive, nós temos médiuns na nossa família, e um desses médiuns já é autor de livros junto com um espírito, junto com uma pessoa paralela. O Sebastião é a pessoa paralela e ela é bastante envergonhada. Eu não vou mencionar o nome dela aqui em respeito o seu grau de sigilo. Mas enfim, esse livro aqui foi escrito em Braço do Norte. É um livro de caráter mediúnico. Essa menina já escreveu 4 livros.
sendo que esse aqui já está publicado e sendo vendido em todo o Brasil. Então, assim, na minha família tem vários médiums e depois disso eu também entrei em contato, conheci vários outros e desenvolvo atividade junto com eles para ajudá-los, porque a mediunidade ela pode ser boa, mas também pode ser ruim, e ela normalmente começa ruim e precisa ser transformado em algo bom. Então, uma das minhas tarefas é ajudar os médiuns a entenderem melhor os seus processos. Então, é por isso que eu tenho muito contato com pessoas de outras dimensões através de médiuns que não sou eu. Com certeza, o assunto é muito complexo. Silvio, desde muito cedo, primeiro você se dizia ateísta aos 14 anos, depois desse fato mediúnico, dessa experiência com espíritos que você teve aí no seio familiar, você acaba pesquisando. Hoje você me diz que aceita a ideia de um ser divino, de um ser criador, mas você não se coloca como religioso, não é médium. Como você se define? Você é um cientista? Você é um curioso? Como você se define a parte de todo esse conhecimento que você vem usufruindo nos últimos anos? Jéssica, sua pergunta é muito boa. Eu me defino como pesquisador. Eu recentemente escrevi um livro baseado na pesquisa de mais de 200 livros. Na verdade foram 212. Não quer dizer que eu li inteiramente os 212 livros, quer dizer que eu pesquisei os assuntos que me interessavam dentro de cada um deles. E essa pesquisa gerou um livro que está publicado, sendo vendido também em todo o Brasil, pela internet, chama-se O Senhor dos Paradigmas, o Mistério da Origem de Tudo. Esses livros que estão aqui, na verdade, é parte dos livros que geraram material para o livro que eu escrevi. Então eu me defino como pesquisador. Eu não defendo nenhuma bandeira religiosa, não tenho religião, não tenho rótulo, mas sou espiritualista, né? Também não tenho nenhuma mediunidade, e a mediunidade eu sei que ela existe em função da razão. A razão a gente pode utilizá-la para coisas extraordinárias. Eu vou dar um exemplo do átomo. Um Demócrito, que foi um filósofo grego em 1500 a.C., mais ou menos, ele já havia teorizado a existência do átomo. A palavra átomo foi criada pelo Demócrito 500 anos antes de Cristo e só foi demonstrada agora, há 100 e poucos anos, a existência do átomo. Ele racionalizou a existência do átomo mais de 2000 anos antes de ser possível provar a sua existência. Então, a mente humana ela é capaz de investigar muita coisa sem conseguir prová-la, né, por formas e racionalizações filosóficas. Futuramente, podemos esperar aí mais algum livro, mais algum estudo mais complexo por sua parte? Eu gostaria de escrever mais um livro, sim, eu tenho uma ideia em mente. O problema é o tempo. Eu não estou tendo mais tempo como eu tinha antes, quando escrevi aquele, então eu não sei o que vai acontecer. O tempo dirá. Nós conversamos então aqui sobre o que acontece após a morte, para onde vamos quando morremos. Conversamos sobre a mediunidade, mundos paralelos, pessoas paralelas, os conceitos do pesquisador Silvio Quiniz Mates. E agora a pergunta que não quer calar, a conclusão, Silvio. Para onde vamos quando morremos? Supostamente somos eternos. Então, a tua resposta é para onde vamos quando morremos após essa vida aqui. A gente fica aqui mesmo na Terra. Ou seja, vamos discutir isso sobre um ponto de vista astronômico agora. Sim. Nós estamos no planeta Terra, que circula ao redor do Sol, que ocupa um espaço nesta galáxia. As dimensões paralelas, elas estão sintonizadas entre si. A dimensão da vida após a morte, ela está conectada a essa dimensão aqui. Então assim, quem desencarna, quem morre, ele permanece aqui na Terra, acompanhando esse planeta na sua rota ao redor do Sol, permanece aqui, só que numa dimensão paralela. E como é composta essa dimensão paralela, o que acontece nela, a gente já discutiu um pouco, poderíamos vir a discutir mais. Mas assim, esses planos onde a vida é bastante legal, para quem tem uma postura legal aqui na Terra,
Há cidades, há sítios, há árvores, enfim, a pessoa escolhe o que ela quer fazer, onde ela quer trabalhar, o que ela quer desenvolver, como ela quer viver. É possível escolher. Nós podemos escolher isso antes da morte? De alguma maneira? Podemos. Eu estou fazendo isso. Você está trabalhando para isso? Estou trabalhando isso, com certeza. Com certeza, podemos. Mas a maioria das pessoas, ela ignora isso, porque o primeiro ponto é a aceitação. É preciso aceitar que seja assim. Se o indivíduo não aceita, ele não vai racionalizar dessa forma, não vai racionalizar, não vai pensar sobre isso e não vai começar a discutir, desenvolver planos sobre o que fazer depois. Eu, como gosto de pensar muito no futuro, eu estou pensando no futuro em relação à minha vida atual aqui encarnado como Silvio, e também penso na minha vida depois. Já tenho todos os planos. Todos eu não digo, mas tenho alguns. Céu e inferno, existem nesses seus conceitos? Céu e inferno pode existir ou não, eles existem simbolicamente, né? Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa diz, nossa, minha vida está um inferno. E aquilo é real? Claro que é real. Inferno é um contexto simbólico, assim como o céu também, paraíso. A gente chega num lugar, é lindo aquele lugar, e nós dizemos, que paraíso isso aqui. Parece que estou no céu. Parece que estou no céu, exatamente. Então, esses conceitos, eles são simbólicos, né? São simbólicos aqui e são simbólicos do lado de lá também. Então, aquelas teorias de que o inferno é feito de fogo, é mito. E de que o céu é feito de nuvenzinhas, o indivíduo está lá sem fazer nada, pela eternidade afora, é chato demais, então não pode ser real. Bom, Silvio, o que deu para perceber até aqui que o assunto é bastante complexo e que provavelmente levaríamos algumas horas conversando sobre isso. Há mais algum ponto importante que você gostaria de destacar antes de finalizarmos a nossa conversa? Eu diria que um aspecto importante que nós ainda podemos abordar sobre esse tema é o que se faz do lado de lá. Por exemplo, um espírito dorme, uma pessoa paralela dorme, ela precisa se alimentar, ela precisa se vestir, ela caminha, ela toma banho. Essas perguntas são bastante relevantes. A maioria das pessoas não está preparada para ouvir as respostas. Então, o que eu vou dizer é o que eu digo sempre para as pessoas com quem eu converso pessoalmente. Não acredite em mim, mas mantenha a mente aberta. Nesse sentido, a gente pode racionalizar, já que os mundos paralelos são feitos de tabela periódica, ou seja, o mundo paralelo é um mundo de formas, então nós podemos concluir que existem camas, que existem cadeiras, que existem casas, que existem telhas, que existem veículos, que existem aparelhos, que existem tecnologias, e que é uma vida muito parecida com a vida que nós temos aqui. É muito parecidíssima. A diferença é que a quarta dimensão tem uma dimensão a mais. Nós estamos na terceira dimensão. Aqui o espaço possui comprimento, largura e altura. Na quarta dimensão tem um item a mais que nós não sabemos o que é, e eu não vou nem buscar, nem fui mais buscar essa informação, porque os cientistas afirmam que o nosso cérebro é tridimensional e ele é incapaz de compreender a quarta dimensão. Então nós não somos capazes de entender. Agora, sabemos que o espaço na quarta dimensão, ele tem um item a mais, um elemento a mais. E esse elemento faz com que as pessoas possam se deslocar no espaço de maneira diferente como nós fazemos aqui. Essa é a grande diferença, né? Compreender isso não dá, mas sabemos que é assim. Aqui eu preciso, para me locomover, das minhas pernas, de um automóvel, de um ônibus, de um avião. Na quarta dimensão, o espaço se dobra. A física já sabe disso também, né? A física já tem equações apontando isso, só que os físicos acreditam que o espaço se dobra aqui na terceira dimensão, mas eu acho que eles estão fazendo leitura da quarta dimensão. E o espaço se dobra. Esse dobrar do espaço, como eu disse, não é compreensível, dá para explicar, né? Se, por exemplo, eu tiver uma formiguinha aqui nessa ponta e ela quer se deslocar para aquela ponta, e eu fizer assim, o espaço vai aproximar. Tá? E ela não precisa se deslocar com as suas perninhas, o espaço se dobrou. A quarta dimensão tem essa característica. Então, uma pessoa que está aqui agora, ela pode dobrar o espaço mentalmente, ela faz isso mentalmente, e ela viajar ao Japão. É possível. É possível. A física diz que é possível na terceira dimensão. Eu acho que isso é válido só para a quarta dimensão.
né? Então, só que isso é possível para aqueles que têm o conhecimento, porque é necessário conhecimento para fazer isso. Não dá para fazer isso sem conhecimento. O indivíduo tem que saber fazer, tem que saber dobrar o espaço mentalmente. Eu vou te dar um exemplo. Tudo o que nós conhecemos aqui na Terra, que não é produzido pela natureza, que é produzido pelo homem, na verdade ele foi produzido pelo homem e pela mulher, foi produzido pela mente. Foi produzido pela mente. Este livro aqui foi produzido mentalmente, com o uso das mãos, etc. Mas ele foi produzido mentalmente. Tudo que nós conhecemos é produzido mentalmente. A roupa que eu estou usando, ela foi produzida mentalmente. Um dia ela esteve na mente de um projetista de design de roupa e ele projetou essa jaqueta. E aí, a partir daí, começa a se usar as mãos. E hoje, as mãos construíram máquinas que assim, mas na essência de tudo está a mente e a mão. Do lado, na quarta dimensão, usa-se menos a mão e mais a mente. Mais a mente. Exatamente, porque ela tem alguns elementos a mais que aqui nós não temos, que nós não podemos, porque a nossa matéria é muito densa. Silvio, tem algum material para quem estiver acompanhando esse vídeo, independente se for pela internet, pelo Facebook, tem algum material que você possa sugerir para quem tiver mais curiosidade sobre esse assunto, algum livro, algum filme, algum vídeo que seja de fácil entendimento? Sim. Existe uma obra chamada Nosso Lar, que originalmente é um livro, foi transformado também em um filme, que está disponível hoje aí via YouTube. Procure o filme Nosso Lar, assista. Esse filme apresenta em detalhes como é a vida do lado de lá. E ela começa apresentando uma vida ruim e desagradável na escuridão e depois migrando para a vida na luz, ou seja, uma vida boa, que é aquilo que as pessoas aqui, os católicos, chamam de céu, né? Então esse livro apresenta os detalhes de como é a vida do lado de lá, como são os relacionamentos humanos, como são as construções, enfim, apresenta todos esses detalhes. A organização social, inclusive. A organização social, alguns conceitos que lá são aceitos, aqui não são aceitos, né? Coisas desse tipo. Nesse contexto também é válido destacar que existem hierarquias, comandos, esses contextos de organização social que temos aqui? Sobre essa questão da hierarquia, é bem interessante a sua pergunta. De fato, existem organizações sociais como existem aqui, dentro de conceitos hierárquicos, né? Mas essa hierarquia, ela normalmente não é baseada em contratos de ordem mais complexa, ou seja, é uma hierarquia aceitável, né? Temos os líderes, temos os líderes que ficam abaixo desses líderes, que também são líderes, enfim, todos os sistemas hierárquicos que nós temos aqui, nós encontramos do lado de lá, mas eles são muito mais bem estruturados e muito mais bem organizados e sem a existência de troca de favores para ocupar certos cargos. Ocupa por mérito. Silvio, poderia haver a preocupação de que, sendo provado cientificamente que essa ideia da vida após a morte fosse aceita por todos, isso não faria com que as pessoas quisessem se desprender desse corpo físico, dessa vida, para ir viver nesse outro lugar? A tua pergunta é muito boa. Na verdade, há leis que nós precisamos seguir. E à medida que as pessoas forem adquirindo conhecimento sobre isso, elas vão descobrir que tirar a própria vida tem um preço, e é um preço muito alto. A pessoa não tem o direito de tirar a própria vida, porque existe uma lei no universo que tem relação com o amor. Quando uma pessoa tira a própria vida, ela está esquecendo dos outros. Ela vai causar grandes sofrimentos a pessoas amadas, e ela vai ter que responder por isso. Então, o suicídio está absolutamente proibido dentro desse contexto. A pessoa precisa ser responsável. É uma regra, uma lei. É uma regra, é uma lei. Existem muitas leis que estruturam o universo. Na verdade, tu fez uma colocação interessante. Aqui, na terceira dimensão, a gente pode perceber inúmeras leis. A lei da gravidade, por exemplo, que se eu tirar a mão debaixo desse livro, algo vai atrair esse livro em direção ao solo. A gente chama essa lei de lei da gravidade. Onde está escrito essa lei? O que é essa lei? Ninguém sabe. A ciência só sabe que ela existe porque nós podemos percebê-la objetivamente. Mas existem leis que só podem ser percebidas racionalmente, por meio da percepção intelectual. Não dá para perceber de maneira objetiva, subjetivamente. Que é a lei do amor, por exemplo. Amor é uma lei universal.
todo ser precisa ser amado. É uma lei universal. Quem não precisa ser amado está sofrendo uma doença patológica. Então, o amor é uma lei. Assim como existe o amor sendo uma lei, existem inúmeras outras leis que nós precisamos seguir. E dentro dessa questão aí de as pessoas quererem tirar a própria vida para ir para o lado de lá, porque ele supostamente pode ser melhor para ela, não é bem assim. Também tem lugares ruins e as pessoas que cometem suicídio vão para lugares ruins para aprenderem a questionar o ato que realizaram de causar sofrimento a entes queridos e suas famílias, porque nesse momento ele rompeu com a lei do amor. Ele ou ela pensou só nele. Esse conhecimento ele poderia se reverter, então, ao invés das pessoas pensarem em tirar a própria vida, poderia reverter do quesito não pensar em suicídio. Exatamente, ela poderia dar um novo significado à vida, porque quando uma pessoa pensa no suicídio, na verdade ela já perdeu todo o significado da vida. A vida para ela não tem mais sentido, se ela chega a considerar isso. A partir do momento que a pessoa passa a perceber que nós somos eternos, que nós podemos ser eternos, então a vida pode começar a adquirir um outro sentido, dando energia a ela, para ela buscar a solução para os seus problemas e poder resolvê-los, equacioná-los sem ter que tirar a própria vida. Bom, como eu já disse, o assunto é muito complexo e talvez nós vamos precisar de vários vídeos para poder abordar mais situações que envolvem o assunto do que acontece após a morte, dos mundos paralelos ou o mundo espiritual. Silvio, eu gostaria de te agradecer pelo tempo disponibilizado para esta conversa e também se colocar à disposição para que possamos produzir mais material com relação a esse e tantos outros assuntos e agradecer pelo teu compartilhamento de conhecimento. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade. Obrigado.